Nós vamos iniciar mais uma atividade do terceiro ciclo de estudos e palestras, Políticas, Saberes e Práticas em Educação Especial e Educação Inclusiva, que é promovido, é uma iniciativa do Grupo de Estudos e Pesquisa, Políticas e Práticas em Educação Especial, GEPEPS, que tem a coordenação da professora Lázara Cristina, e nesse terceiro ciclo de estudos e palestras, temos também a coordenação da Valéria e Priscila, da professoras, né? E hoje, gente, só lembrando que hoje nós teremos duas atividades. A atividade agora, Música na Educação e Intervenção de Crianças com TEA, com a professora Valéria Pérez Anis. E à noite, às 19h30, nós teremos também com a Marley sobre educação do AEE na região sudeste, para os professores da região sudeste do Brasil. Então, é interessante também e eu espero que vocês estejam presentes. Tá conosco aqui a professora Valéria, que vai falar, então, sobre a música na educação e intervenção de crianças com TEA. A professora Valéria é professora adjunta da Faculdade de Educação, FACED UFO, é coordenadora do Grupo de Estudos e Pesquisa em Transtorno do Espectro Autista, GTEA-UFO, é pesquisadora do Grupo de Estudos e Pesquisa Política e Práticas em Educação Especial e Educação Inclusiva, GPEPS-UFO, tem pós-doutorado pelo Programa de Pós-Graduação em Educação Especial pela Universidade Federal de São Carlos, é doutora também em Educação Especial pela Universidade Federal de São Carlos, mestre em Educação pela mesma universidade, graduada e licenciada em Pedagogia e Música, e desde 1993 é pianista, tecladista e diretora musical do Teatro do Grande Urso Navegante São Paulo. E desde 2006 é artista filiada à Cooperativa Paulista de Teatro. Então, como vocês podem perceber, ela tem uma experiência vasta aí nesse campo e vai ser muito produtivo o nosso dia de hoje. Seja muito bem-vinda, professora Valéria, com você agora. Bom, boa tarde a todas e todos. Queria agradecer ao GPEPS pelo convite, né, por estar fazendo essa live em nome da professora Lázara, o GPEPS da qual eu faço parte. Queria agradecer a Márcia aí pelo suporte. Muito obrigada. E espero que que nós tenhamos uma tarde aí agradável, com informações e muito conhecimento aí para vocês. Fico bastante feliz de poder estar conversando sobre dois assuntos dos quais eu sou apaixonada, né? Que é, na verdade, a música e o transtorno do espectro do autismo, e unir essas duas paixões, né? A música eu faço estudo e trabalho com música desde os meus 8 anos de idade. Como a Márcia falou, eu sou pianista e também sou diretora musical e tecladista de um grupo de teatro desde 1993, né? Então a música ela faz parte da minha vida já desde os meus 8 anos de idade. E o transtorno do espectro do autismo é algo que eu venho já estudando, pesquisando, trabalhando já também há um bom tempo. E então eu uni essas duas temáticas, né? Então são as minhas grandes paixões. Eu gostaria de iniciar essa nossa conversa fazendo uma pergunta a vocês. Vocês conseguem imaginar a vida ou o mundo sem música? Vou deixar que vocês respondam aí, né? Ou existe alguém aqui, dentre os participantes, que não gosta de música? Pode responder, gente.
Claro que quando a gente fala, né, de gostar de música, a gente pode estar pensando num estilo musical, por exemplo. Eu não gosto de determinado estilo musical. Mas tirando isso, a música em si. A vida fica mais leve com música. Quem mais? Ela é essencial. Tem mais gente digitando. Bom, pois eu vejo então. Então, gente, pois bem, né? Desde que o mundo é mundo, ou seja, né, o mundo que nós conhecemos, sempre houve música, na verdade, né? O homem sempre fez música. E aí nós temos, deixa eu passar aqui, né? Nós temos registros arqueológicos, né, que mostram, na verdade, a utilização da música e de instrumentos musicais desde os tempos mais remotos, né? Como vocês podem ver aqui nestas imagens, né? Isso aqui são algumas flautas encontradas aí em escavações arqueológicas, flautas feitas de osso, né? A gente não sabe exatamente alguns de ossos de animais, enfim, mas são flautas muito antigas que são encontradas, né? Aqui nós temos outros artefatos de instrumentos, né? Provavelmente uma flauta. Aqui, esse instrumento aqui de baixo, vocês observam que tem umas saliências daqui, né? Umas ondinhas. Provavelmente, vou até mostrar aqui para vocês, é um reco-reco. Deixa eu tentar abrir um pouquinho aqui para ficar mais claro. Um reco-reco. Né? Quer dizer, é o tataravô do nosso reco-reco. Isso a gente pressupõe, na verdade, né? As pesquisas mostram, pode ser que tenha sido aí, talvez, um reco-reco. Né? Aqui nós temos as pinturas rupestres mostrando, se pressupõe, né, se hipotetiza que essas imagens elas representam, por conta dos movimentos dos corpos, alguma comemoração em relação, talvez, ao abate de um animal aqui embaixo. Né? Existem vários registros, esses desenhos rupestres, mostrando a caça e mostrando podemos dizer assim, uma festividade, uma comemoração por conta do abatimento, às vezes, de um animal que ia servir de alimento para toda a comunidade. Né? Então, se existe uma dança, por exemplo, aqui, provavelmente existe uma música que faça com que essas pessoas, esses nossos ancestrais, tivessem movimentos, né? Quais seriam o que seria essa música? Talvez um som emitido com a boca, alguma melodia feita, por exemplo, com a boca, às vezes um instrumento desse, uma flauta. Quer dizer, a gente não tem registro sonoro nem escrito, mas a gente tem esses desenhos rupestres, e nós temos vários aí, indicando o uso, então, de instrumentos e de danças, por exemplo. Aqui, mais, né, alguns séculos depois, né, a gente já está no Egito, então a gente vê a utilização de vários instrumentos já, né, o que nós tínhamos anteriormente, né, como instrumentos muito rústicos, né, a flauta, às vezes até o tambor, né, eu trouxe aqui um tambor que provavelmente era feito, né, com a pele de algum animal esticado, colocado em osso, alguma coisa assim. Isso também a gente tem registro desses instrumentos de percussão. Né? Então, aqui já no Egito Antigo, a gente tem também nas pinturas encontradas, né, nas escavações, a utilização dos instrumentos musicais. Aqui também já não é uma pintura, mas um entalhe aí, né, de instrumentos musicais também. Então, apenas, né,
para contextualizar aí, então como vocês podem ver, gente, nós temos muitos registros aí mostrando, então, a utilização de instrumentos musicais e da música aí ao longo do tempo. Mas, então, assim, apenas, né, isso para contextualizar a utilização da música aí ao longo da história da humanidade, né? E aí, nós tivemos ao longo dessa história vários usos e recursos da música, né? Então, por exemplo, né, voltando lá na pré-história, provavelmente essa música era utilizada, por exemplo, para caça de animais, né, para comunicação entre essas pessoas dessa comunidade. Então, por exemplo, tinha algum animal, né, que ia colocar essa comunidade em perigo, provavelmente eles tinham uma comunicação feita ou através de som, algum som entre eles, e esse som significava que a comunidade estava em perigo. Ou para avisar, por exemplo, que tinha uma caça, né, que tinha sido avistado aí algum animal que ia servir de alimento para eles, então poderia estar sendo usado a voz, né, vocal, né, ou os instrumentos musicais. E da antiguidade para cá, né, nós tivemos e temos ainda vários usos e recursos da música. Então, por exemplo, a música utilizada para glorificar a Deus. Isso até hoje a gente tem dentro das religiões, e lá no passado, lá na antiguidade também isso era utilizado, dentro dos mosteiros, por exemplo, né, para diversão, né, óbvio, né, a música sempre utilizada também como diversão. Apenas como um parênteses, infelizmente, ainda se associa com, se pensa na música, em primeiro lugar, como uma forma de diversão, né? E ela não é só isso, né? Mas é um uso e recurso da música, a diversão. Música de protesto, né? A gente tem aí, por exemplo, exemplo aqui do Brasil, as músicas utilizadas na época da ditadura para protesto, para relaxamento, né? Tem aí uma gama de músicas que são utilizadas para o relaxamento. Nós temos muitas pesquisas, mas muitas mesmo, pesquisas científicas, comprovando a utilização de determinadas músicas, claro que se estuda as propriedades dessas músicas, para o alívio de dor, de sintomas, e sintomas psicológicos em pacientes com enfermidades terminais. Isso é muito legal, porque isso é utilizado em vários hospitais, e realmente nós temos aí o registro de que elas realmente funcionam. Também temos aí a literatura mostra a utilização da música para melhorar, por exemplo, aspectos da fala. Então, pessoas, por exemplo, que foram acometidas de afasia através de um AVC, então ficaram afásicas, ou seja, elas não conseguem mais falar palavras. Nós temos aí a utilização da música como recurso para ajudar a melhorar essa questão da fala. A marcha, né, o andar também, nós temos a música sendo utilizada para melhorar esses aspectos. E nós temos também a música sendo utilizada na educação, no letramento, por exemplo, né? A música, por ser um recurso prazeroso, né, ela é uma excelente ferramenta para ser utilizada na educação, no letramento de crianças, certo? E nós temos pesquisas, inclusive, nessa área também. Bom, a música, então, ela veio evoluindo também em termos de estrutura musical, né? Tanto em termos melódicos como em termos de ritmo, ela veio mudando ao longo dos anos, né? Então, lá na pré-história, né, o que nós chamamos hoje, entre aspas, de
Poderia ser uma música muito simples em termos de estrutura, mas com certeza, para a época, ela tinha a sua elaboração, né? A gente não tem registro, mas pressupõe-se que, por exemplo, essas pessoas, esses nossos ancestrais, como eu já falei, eles inventavam determinadas melodias, seja através do canto, seja através de instrumentos musicais, como os tambores e as flautas, para determinadas situações. Então, por exemplo, né, vou dar alguns exemplos hoje aqui, né? Provavelmente eles tinham alguma coisa relacionada a um ritmo muito simples, né? Uma simples batida. Mas, por exemplo, naquelas festividades que eles tinham para as suas comemorações, seja na casa, com certeza não seria só isso, seria algo mais elaborado. Então, vocês percebem que são ritmos diferentes. Isso é um ritmo mais simples, né? Mas isso é um ritmo mais elaborado. Certo? Então, existia, assim, uma elaboração, mas que para nós hoje talvez era mais simples. Com o passar dos anos, né, nós tivemos aí a música sendo mais elaborada, começamos a ter uma escrita da música, coisa que nós não tínhamos lá na pré-história. Então, essa partitura aqui que vocês estão vendo é uma partitura muito antiga, né? E que nós temos, aqui vocês estão vendo umas bolinhas, né? Que são as notas musicais. Era o início de uma escrita musical, né? Então, nós temos aqui, por exemplo, as bolinhas, uma linha só de bolinha, né? Uma linha em cima, depois uma linha embaixo, outra embaixo, e entre elas nós temos uma letra, né? Que provavelmente é uma letra de um canto gregoriano, é uma letra que evocava a Deus, né? E essas músicas, elas eram feitas, por exemplo, nos mosteiros. Esse tipo de partitura a gente chama de canto-chão, né? Ou seja, chão, ela tem uma base, né? Um chão, uma base, que são essas notas que vão dar suporte àquilo que o monge iria cantar. Tá certo? Então, é um cantor apenas com uma base muito simples para que dê suporte para ele. Com o passar dos anos, isso veio sendo mais estruturado, né? Então, nós temos aqui uma partitura, mas nós já temos aí, dentro dos mosteiros, mais de um cantor, né? Então, nós temos aqui uma flauta, um instrumento que provavelmente está dando a base, mas nós temos aí já mais cantores. Mais adiante, já começa a ter mais instrumentos. Então, cada instrumento, ele tem as suas características e, geralmente, eles não tocam a mesma coisa. Cada um toca uma coisa diferente, que na união disso, nós temos a harmonização da música. Né? A gente começa a ter uma música mais estruturada, né? E elas aconteciam onde? Nos palácios. Aqui em cima, né, à esquerda, de novo, nós temos a música já mais elaborada, entrando nos palácios, isso já mais adiante, com instrumentos mais elaborados. Quando nós temos uma reunião de poucos instrumentos, nós chamamos de música de câmara, né? Mais para frente, passados mais anos, esses instrumentos nós começamos a ter mais instrumentos neste grupo de instrumentos, né? E cada instrumento, novamente, com a sua elaboração, né? Em termos de melodia, de ritmo. Chegamos nas orquestras, grandes orquestras, né? E nós temos até hoje essas grandes orquestras. Aqui nós temos uma complexidade, pessoal, musical extremamente grande, né? Ou seja, nós temos vários
violoncelo, contrabaixo, os instrumentos de sopro, os metais, trombone, trompete, os instrumentos de sopro que chamamos de madeiras, que é o clarinete, o oboé, temos as grandes percussões. Vocês imaginam a construção de uma música utilizando todos esses instrumentos, sendo que cada um essa criação toda, quer dizer, eu tenho aqui os instrumentos de corda tocando uma coisa, o outro grupo de instrumentos de corda tocando outra coisa, o outro grupo outra coisa, e na junção disso nós temos a música, né? É uma elaboração tremendamente complexa. Depois a gente tem as óperas, em que nós temos as orquestras, mas entra a voz agora, junto, né? Também de uma forma muito elaborada, onde se conta uma história. Nós temos a orquestra dando toda a base do sentimento daquela história, né? Quer dizer, a música ela vai junto com aquela história e aí através do canto se conta uma história. Muito mais adiante, né? Estou pulando, gente, vocês estão vendo assim, estou fazendo um apanhado histórico aqui da evolução da música em si. Cantos de trabalho nos Estados Unidos, né, dos escravos, né? Então eles tinham esses cantos de trabalho para poder tornar ali as suas atividades, que eram extremamente pesadas, um pouco mais leves, né? Esse canto de trabalho foi a base para o surgimento, por exemplo, do blues e do jazz nos Estados Unidos. O blues e o jazz deram origem ao rock, né? Então aqui a gente tem o rock, né? Os grandes nomes do rock, os mais antigos, mais não tão recentes, né? Mas os grandes nomes do rock. Em termos de Brasil, toda essa música, né, também contribuiu aí para a nossa música popular brasileira. Então os chorinhos, bossa nova, essa música popular brasileira. E aqui, por fim, eu não poderia deixar de trazer as cantigas de roda, tão importantes na formação da criança, algo que infelizmente está se perdendo. E nós, enquanto educadores, nós não podemos deixar isso se perder, né? A nossa é o folclore, faz parte da infância, né? E as nossas cantigas de roda, elas têm origem, gente, lá de Portugal, né? Quando os portugueses vieram para cá, eles trouxeram as músicas, as suas cantigas de roda, de suas modificações. As músicas africanas também vieram para cá e tiveram suas modificações. Quer dizer, o Brasil, ele é muito rico porque ele tem aí muitos, né? Muitos povos vieram para cá e trouxeram aí as suas cantigas de lá, né? Então, aqui no Brasil, nós temos uma imensidão de cantigas, né? E as cantigas de roda, que são extremamente importantes. Bom, eu trouxe, então, né, todo esse histórico aí, e aí, para mostrar tá certo? Aliás, ela influencia diretamente nossas funções cerebrais. E é exatamente o que eu trouxe aqui. Eu vou só ampliar aqui, porque eu não consigo ver, gente. Então, qual é a importância da música no desenvolvimento da criança? Estou falando da criança no geral, tá certo? Vejam bem, gente, nós temos aqui, então, o cérebro. O nosso cérebro, basicamente, veja bem, eu não sou expert da área, né? Mas o nosso cérebro, ele é formado. Nós temos aqui o lobo frontal, nessa região da frente do cérebro. Nós temos os lobos temporais, que é essa região aqui do lado, acima da orelha. Nós temos o lobo parietal, que é essa parte aqui de cima da nossa cabeça. Mais abaixo um pouco, nós temos o lobo occipital. E bem aqui embaixo, nós temos a amígdala.
Bom, em relação, então, à música, veja bem, ela demora, gente, 1/100º de segundo para chegar lá no aparelho auditivo. Antes de mais nada, que eu esqueci de colocar aqui, essa imagem, esse gráfico que a gente pode dizer aqui, ela vem mostrando para a gente quais são as regiões do cérebro que estão envolvidas na percepção da música. Tá certo? Então, é isso que a gente vai falar um pouquinho aqui para vocês. E aí, vocês vão ver qual a importância da música no desenvolvimento da criança. Então, voltando lá, né? Então, a música, ela demora aí 1/100º de segundo, né? Na sua entrada aqui no ouvido para chegar, então, no aparelho auditivo. Depois disso, pessoal, ela é hierarquicamente, ou seja, ela tem que passar exatamente por esses lugares, que vai as zonas supramodais, que são essas zonas coloridas aqui do cérebro. A gente tem aqui o azul, um roxinho, verde, amarelo, um salmão, um pink, um roxo mais escuro, enfim. E as zonas multimodais, que é essa região aqui, então, cheia de pontinhos, tá certo? Então, agora a gente vai ver quais regiões do cérebro, o que essas regiões do cérebro, né, elas fazem no processamento da música. Então, por exemplo, essa parte amarela aqui, que está mais ou menos localizada aqui no lobo temporal, ela reconhece, por exemplo, a tonalidade da música. O que é isso? Vocês conseguem, com certeza, perceber se uma música ela é mais triste ou ela é uma música. Essa área aqui é responsável por isso, tá certo? Ela consegue perceber a melodia da música, as notas da música, o ritmo da música. Então, novamente, eu vou trazer aqui o meu tamborzinho aqui. O ritmo da música. Isso aqui é um ritmo. Isso aqui é um outro ritmo. São ritmos diferentes, tá certo? Ela consegue perceber, por exemplo, o timbre da música. O que é isso? Esse som está vindo de uma voz feminina, uma voz masculina. Esse som está vindo de um tambor, está vindo de uma flauta, de um piano, de um violino. Essa região que identifica, tá certo? A região aqui, por exemplo, desse salmão, que é a região occipital, parietal, desculpa, né? Ela, na verdade, ela vai perceber as repetições. Então, quando eu fiz isso aqui, esse último agora que eu fiz ele no início, não fiz? Olha, eu vou fazer ele no início, vou mudar, depois eu vou voltar nele. Então, é essa região que faz a gente perceber, por exemplo, essas repetições, o tempo da música é rápido, é uma música mais lenta, é essa região, tá certo? Aqui, esse pink, talvez, né, mais aqui abaixo, ela é a região dos estilos musicais, da idade e da cultura. Como assim, Valéria? Bom, olha só, eu sou uma mulher de meia idade, fui criada numa determinada cultura e gosto de um determinado estilo musical. Uma outra pessoa da mesma idade que eu, que reside, por exemplo, numa determinada região da África, que foi criada naquela cultura, ela gosta daquele, ela tem mais, se identifica mais com aquele estilo musical, né? Então, isso varia, essa percepção, ela varia em relação à idade. Então, uma pessoa bem mais jovem do que eu, pode ser que não goste do mesmo estilo musical que eu, né? Porque ela está sendo exposta a uma cultura que não foi a mesma cultura que eu fui exposta.
né? Então, toda essa percepção... Então, por exemplo, se eu ouço aqui uma música feita pelos aborígenes da Austrália, provavelmente eu vou achar meio estranho para o meu ouvido aquilo. Ele não soa tão bem para o meu ouvido. Por quê? Porque eu fui criada dentro de uma determinada cultura, exposta a uma determinada música. Então, essa região ela é responsável por isso. O roxinho aqui, que está nessa região da amígdala, ele está diretamente relacionado com as emoções e com a sensação. Então, por exemplo, pessoal, vocês vão concordar comigo que determinadas músicas causam determinadas sensações, não é? Ou seja, determinadas músicas vão alterar o nosso batimento cardíaco. Por quê? Porque ela vai trazer recordações de determinadas situações, experiências da vida, tá certo? Inclusive em relação à libido, né? Às vezes a música, ela vai para você exclusivamente, ela vai ter alguma relação em relação à sua libido, tá certo? E vai influenciar também, às vezes, nas questões hormonais. Essa região aqui da frente, então, do lobo frontal, que aqui está como um lilás, mas aqui está como azul, ele vai controlar, por exemplo, as nossas expressões faciais, a linguagem corporal, a dança, a leitura de partituras. Ou seja, quando a gente sente essa música, determinadas músicas, a gente faz uma expressão facial, né? Eu não gosto, ou isso, né? Então, está diretamente relacionado, tá certo? Está relacionado com a linguagem também, em relação ao canto, tá certo? A expressão corporal daquela música. Bom, a parte verdinha aqui, né? Ela está relacionada com a motricidade nossa, né? Então, dança, movimentos dos pés, também como canto, utilização da voz e instrumentos. Ou seja, gente, vamos só fazer aqui dar um exemplo para vocês. Quem aqui, por exemplo, não estava sentado em algum lugar, num barzinho, ou mesmo em casa, assistindo televisão, e começa a tocar um sambinha, daqui a pouco vocês estão assim, ó, ou com a mão em cima da mesa, ou batendo o pé. Às vezes a gente faz isso sem perceber. Batendo o pé, daqui a pouco a gente está assim, né? Dançando junto. Né? É essa região. A música, ela faz isso com a gente. Né? Dificilmente a gente tem uma música mais movimentada que a gente fica extremamente parado, assim, sem nenhum tipo de movimento. É muito difícil. Ele é meio que automático, tá bom? E aí, essa parte aqui, onde tem as bolinhas, é a sinestesia, que constitui a resposta de um sentido a estímulos, exercícios sobre outro. Por exemplo, verifica-se quando nos lembramos do cheiro de um perfume, ou seja, gente, né? Quando às vezes a gente, só para fazer um paralelo como traz aqui, você sente um perfume, isso te traz uma lembrança. Às vezes a música também, né? Então você ouve uma determinada música e você se lembra de uma viagem que você fez. Vocês se lembram de uma pessoa, vocês se lembram de um momento da música, de um momento da vida de vocês, uma atividade que vocês participaram, e aí toda essa região do cérebro é responsável por isso. Tá certo? Deixa eu voltar aqui, porque eu não consigo. Bom, então a gente percebe aí como que, na verdade, gente, a música, se ela não afeta 100% do nosso cérebro, mas ela está diretamente relacionada com quase 100% do nosso cérebro. Ou seja, vários componentes da música vão acionar aí, ativar diferentes regiões do nosso cérebro ao mesmo tempo, tá certo? Mas e as crianças com TEA? Né? Então, vamos chegar às nossas crianças com o transtorno do espectro do autismo. Eu vou falar aqui um pouquinho rapidamente sobre essas crianças para a gente poder entender como que as atividades musicais podem auxiliá-las, tá certo?
Bom, segundo o DSM-5, que é o Manual de Diagnóstico de Transtornos Mentais, a última edição que nós temos aí do DSM, ele vem trazendo que o transtorno do espectro do autismo, ou TEA, ele tem dois grandes módulos, vamos dizer assim, de déficits. Um deles é os déficits persistentes na comunicação e na interação social em diversos contextos. Bom, então, dentro desse módulo, nós temos aí envolvidos, né, nesses déficits desse primeiro módulo, por exemplo, dificuldade que essa criança tem em iniciar e manter uma conversa, né? Existe um compartilhamento reduzido de interesses, de afeto. Existem falhas na atenção compartilhada. O que é atenção compartilhada? É quando, por exemplo, eu falo assim para uma criança pequena, às vezes assim, uma criança de 1 ano, só dando um exemplo, né? Eu ouço o avião, eu aponto para o céu e falo assim, não, olho para ela, aponto para o avião e falo, olha o avião. O que essa criança faz? Ela olha em direção ao que... Ela não olha para o meu dedo, ela olha na direção que eu estou apontando. Então, essa criança olha para o avião e retorna o olhar dela para mim. Está tendo uma atenção compartilhada, né? E as crianças com TEA, a literatura mostra que elas têm déficit na atenção compartilhada. E a atenção compartilhada, pessoal, ela é um pré-requisito para a linguagem e para o seu desenvolvimento mesmo, a comunicação e, inclusive, nos processos de ensino-aprendizagem. Bom, quem mais que a gente tem aqui? Nos comportamentos comunicativos, então, por exemplo, ela tem déficit, né, nesse contato visual, né? Déficit, por exemplo, na linguagem corporal, essa expressão do corpo quando ela quer comunicar alguma coisa. O uso de gestos, a ausência de expressões faciais, né? Então, por exemplo, ela não consegue perceber se eu faço uma expressão de tristeza, uma expressão de alegria, uma expressão de dor, elas não conseguem compreender essas expressões, tá certo? Déficit para desenvolver, manter e compreender relacionamentos, né, como eu falei. Então, por exemplo, atenção compartilhada, elas têm muita dificuldade em compartilhar brincadeiras, né, brincadeiras imaginativas, o faz de conta, que é extremamente importante nas crianças, faz parte, né, desse período da infância, e as crianças com TEA têm a grande dificuldade disso, né. E o segundo grande módulo são os padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses e atividades. Então, dentro deste módulo aqui, pessoal, nós temos, então, alguns movimentos repetitivos, que nós chamamos de estereotipias motoras. Então, por exemplo, são aquelas crianças que, por exemplo, fazem esse movimento com a mão, que nós chamamos de flaps, ou então elas ficam balançando, tá certo? A ecolalia, o que é a ecolalia? É quando a criança, ela fala frases, ela fica repetindo palavras ou frases sem contexto algum. Então, do nada, ela começa a falar, pipoca com guaraná, que delícia, pipoca com guaraná. Do nada, assim, ou seja, essa criança ouviu alguma palavra, alguma frase, em algum momento, na televisão, alguém falou, e de repente ela começa a falar repetidamente essas palavras ou frases. Isso nós chamamos de ecolalia. Ou então ela tem a estereotipia vocal. Então, nós temos a estereotipia motora, que são esses movimentos com o corpo, e nós temos a estereotipia vocal, que é quando a criança ela faz sons com a boca, não palavras. Então, ela pode fazer algo com a garganta, ou falar, por exemplo, uma vogal, né? Então, são sons, isso é estereotipia vocal. Isso, então, é uma característica dessas crianças.
balançar objetos. Então, por exemplo, às vezes, ou pegar um carrinho e ficar rodando a roda desse carrinho, né? Bom, insistência na mesmice, adesão inflexível a rotinas. Então, para essas crianças, a rotina é imprescindível. Então, se você sai de alguma rotina com essa criança, sem avisá-la, ela pode entrar em comportamentos inadequados. Então, ela pode ter um surto, ela pode começar a se jogar no chão, a gritar, a bater em alguém, pelo simples fato de ter saído de uma rotina sem você ter comunicado ela. Certo? Então, é muito importante a rotina para ela. E elas ficam extremamente angustiadas com pequenas mudanças, né? Às vezes a criança vai para a escola num determinado caminho e de repente você tem que sair desse caminho, ela pode ficar muito angustiada. Interesses inflexíveis e restritos também, às vezes elas se interessam apenas por algum nicho de alguma coisa, né? Ela tem uma ilha de interesse, ela só gosta de dinossauro, por exemplo. Então, se ela é uma criança com comportamento verbal, quer dizer, ela fala, ela pode ser que ela converse com você somente sobre dinossauros, tá certo? Insistência nas mesmas coisas e alguns padrões ritualizados de comportamento, como foram esses que eu falei. Bom, e aí o DSM-5, ele traz ainda algumas outras características, como a ou a hiporreatividade a estímulos sensoriais ou interesses incomuns por aspectos sensoriais do ambiente. Ou seja, né, vou explicar isso aqui. Então, pode ser que uma criança, ela é hiperreativa a determinados estímulos sensoriais. Então, pode ser que esse som aqui, para ela simplesmente é hiperreativa a este timbre, a este tipo de som. E isso não é porque ela não gosta, pessoal, é porque machuca realmente o ouvido dela. Então, se ela é uma criança que ela não tem comunicação verbal, ela não consegue falar para você, eu não gosto desse som, está me machucando, ou se ela não tem a fala, mas ela tem uma comunicação não verbal, ou seja, ela faz assim para você, aponta porque aquilo está machucando ela, o que vai acontecer com ela? Ela vai entrar num comportamento inadequado, ela vai se jogar no chão, ela vai gritar, ela vai se bater, ela vai bater no amigo, ela vai jogar as coisas no chão. Por quê? Porque como ela não tem como comunicar, ela não sabe como te comunicar que esse som dói o ouvido dela, ela precisa comunicar de alguma forma. E a única forma que ela sabe é tendo esses comportamentos. E isso pode ser uma hipersensibilidade auditiva, hipersensibilidade. Imagina essa criança perto, por exemplo, a sala de aula dela, perto do pátio ou perto da cozinha. Vocês que são professores sempre vão ter problema com essa criança. E aí vocês ficam se questionando, meu Deus, mas essa criança, ela só fica surtando, ela se joga no chão, ela não sei o quê. E aí você, né? Alguém que tem conhecimento do assunto, mas olha onde a sala dela está. Do lado do pátio, onde existe aula de educação física acontecendo, o apito do professor de educação física, intervalo de outras salas, né, quando as crianças vão para o intervalo, né, aquela gritaria toda, e aí essa criança surta lá e vocês não sabem por quê. Então, nós temos, essa característica. Hipersensibilidade visual. Então, por exemplo, uma sala de aula de educação infantil em que as paredes da sala, que é comum, né, na educação infantil, a gente ter as professoras colarem muitas coisas, né, os trabalhos das crianças, calendário, alfabeto, né, então fica hiperestimulante para essa criança. Se ela tem hipersensibilidade visual, essa criança vai surtar, né? Hipersensibilidade, por exemplo, né, um determinado tipo de tecido. Pode ser que essa criança é hipersensível a isso, né, hiperreativa, e aí ela vai surtar. Ou ao contrário, né, a hiporreatividade. Então, são aquelas crianças, por exemplo, são muito graves, essas crianças, inclusive, que se elas não têm, por exemplo, uma comunicação verbal,
ela pode se automutilar, ela não sente dor, ela é hiporreativa, né? Então ela não se passar fogo nelas, por exemplo, assim, elas não vão sentir, são casos muito graves, tá certo? Bom, e aí, gente, o que nós temos? Então, é um espectro muito grande de características dessas pessoas, dessas crianças. Então, por isso que hoje nós chamamos de transtorno do espectro do autismo. É um espectro desse transtorno do neurodesenvolvimento. Então, a gente tem, por exemplo, aqui, desse lado do espectro, no amarelo, por exemplo, aquelas crianças muito graves. Então, que são hiporreativas, não têm comunicação verbal, elas precisam de muito apoio, muito apoio. E aí, conforme a gente vai se direcionando para a outra ponta do espectro, essas características elas vão se tornando mais amenas, menos graves, tá certo? Até chegar nessa ponta em que, desse lado aqui, esse verdinho, nós temos aquelas crianças, por exemplo, que têm as características, sim, dentro daqueles dois grandes módulos, mas são muito mais leves. Então, a gente tem, por exemplo, crianças com uma comunicação verbal, mas elas têm problemas, por exemplo, aspectos sociais, de relacionamento, de atenção compartilhada às vezes. E aqui é que eu não trouxe aqui para vocês, mas bem aqui nessa parte, desse lado do espectro, nós temos uma linha que a gente chama de zona cinzenta, que é uma linha muito tênue e que fica muito complicado para o diagnóstico, inclusive porque ele é muito subjetivo. Então, são casos muito difíceis de diagnosticar, tá certo? Mas essa criança ainda está dentro do espectro, tá certo? Ela tem as características, aquelas características que eu apresentei para vocês. Então, pessoal, todos esses comprometimentos, né, nós temos uma gama enorme de comprometimentos, de níveis também enormes, né? Então, a gente pode ter duas crianças diagnosticadas com TEA, né? O mesmo diagnóstico feito lá e elas são totalmente diferentes. Por quê? Porque cada criança vai ter a sua característica dentro daquelas tantas, né? E níveis diferentes, tá certo? E esses comprometimentos, eles vão afetar tanto a área social dessa criança, a área acadêmica e a área de vida diária dessa criança, em maior, né, ou menor grau de comprometimento. Bom, então, e aí que entram, então, as atividades musicais ou a musicalização, tá certo? Bom, e o que é, então, a musicalização? Então, eu trouxe aqui para vocês uma frase do Willems, que é um educador musical já falecido, mas que eu gosto bastante. Inclusive, eu tenho essa frase no meu livro, que eu tenho um livro que eu escrevi sobre ensino de música para pessoas com transtorno do espectro do autismo. E eu coloquei essa frase lá, e eu vou ler para vocês aqui. Quando o pedagogo possui boas práticas psicológicas, amor pela música e educação, poderá escolher com conhecimento de causa, vejam bem, os bons processos metodológicos. Adaptar-se a cada aluno, então vejam bem, não é o aluno que se adequa ao professor, mas é o professor que se adequa ao aluno, e inventar muitas vezes de improviso meios novos apropriados à dificuldade que se apresenta, meios que frequentemente são sugeridos pelo próprio comportamento do aluno. Então, o que essa frase ela fala para a gente? Que se nós, né, temos conhecimento de causa, né, aqui ele traz, porque ele era um educador musical, mas ele traz aqui para a área da educação, né? Você tem conhecimento da área pedagógica, você tem conhecimento da área da educação musical, né? Então, você consegue elaborar aí atividades
direcionadas para aquela criança, mas olha o que ele fala aqui no final. Geralmente, a própria criança, através do comportamento dela, dá todas as indicações daquilo que a gente precisa fazer em termos musicais para essa criança. E aqui serve exatamente para as crianças com o TEA, né? A gente tendo conhecimento do que é o autismo, mas conhecimento mesmo do que é o transtorno do espectro do autismo, e a gente conhecer aquela criança, porque aquela criança vai ter as características dela, a gente vai, através do comportamento dela, ela própria vai falar para a gente, bom, eu preciso fazer uma atividade para esse aspecto, para esse comportamento da criança. Bom, então, o que é musicalização? Né? A gente ouve falar de musicalização, música, musicoterapia, aqui nós vamos falar de musicalização. O que são? São atividades musicais elaboradas para se atingir um determinado objetivo musical, tá certo? Diferente de musicoterapia, em que se utiliza a música como terapia. O que é a psicologia, gente? Quando você vai ao psicólogo, o que é que vocês fazem quando vocês estão com o psicólogo? Vocês falam. Por quê? Porque o psicólogo se utiliza da fala para fazer a terapia daquela pessoa. A musicoterapia se utiliza de instrumentos musicais. Não há fala. A fala ela acontece através da música. É diferente da musicalização. A musicalização, o objetivo dela é musical. Então, por exemplo, se eu quero que a criança aprenda pulso musical, isso aqui é o pulso musical, olha só. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vocês percebem que eu tô cantando, mas eu tô batendo constantemente. Tá caindo meu fone aqui. Eu estou batendo constantemente, sempre igual. Isso é o pulso musical, né? Marcha, soldado, cabeça de papel. Isso é o pulso musical. Então, se eu quero que a criança aprenda o pulso musical, que é fundamental, porque ele traz uma harmonização para a criança, ele é fundamental no processo de desenvolvimento da criança, o pulso musical. Muitas pessoas, a gente tem isso registrado, que, por exemplo, não todos, obviamente, mas a gente tem casos de pessoas que não tiveram nada de ensino de música, nada, e aquela pessoa que vocês falam assim, nossa, é totalmente, não vai no ritmo da música, né? Então, ela tá tocando um sambinha e ele tá tocando uma outra coisa que não tem nada a ver com a música, né? Então, ou se eu quero ensinar, por exemplo, o ritmo da música. O ritmo é quando eu bato as sílabas da música. Então, por exemplo, ciranda, deixa eu ver uma outra música. Marcha, soldado, quem não marchar de... Vocês perceberam que eu estou tocando a letra da música? As sílabas da música? Isso é o ritmo da música. E isso é o pulso. Marcha, soldado, cabeça de papel. Ritmo da música. Marcha, soldado. Vocês percebem? Então, se eu quero ensinar isso para a criança, eu vou elaborar atividades para que ela aprenda o pulso, o ritmo, a escala de dó maior, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, entendeu? E assim vai. E a musicalização, pessoal, ela se utiliza de vários instrumentos, né? Então, a gente tem os instrumentos de percussão, né? Como eu toquei aqui, o pandeiro, chocalho, enfim, triângulo, reco-reco, violão, xilofone, piano, tá certo? E aí, pessoal, o que acontece é que nós temos, então, as crianças sendo expostas a esse conjunto de atividades, certo? Que são elaboradas com objetivos específicos, musicais, que vão promover e ou colaborar com o desenvolvimento pleno dessas crianças.
tá certo? E isso vai, gente, desde a mais tenra idade, desde os bebezinhos. Aliás, desde que a mãe, que o bebê está na barriga da mãe, a criança pode ser exposta à musicalização, né? A gente tem registros aí que, se eu não me engano, não tenho muita certeza, que eu deveria ter visto isso antes de falar para vocês, mas se eu não me engano, a 18ª semana o bebê já ouve. Então, a mãe pode passar por um processo de musicalização, ou mesmo colocar fones com músicas clássicas, músicas eruditas para essa criança ouvir. Mas em termos de musicalização de atividades, desde a mais tenra idade, tá certo? E aí, no caso, vou passar aqui, né? No caso das crianças com TEA, é a mesma coisa, né? O que nós vamos fazer é expor essas crianças com TEA a esse conjunto de atividades, porém, vejam bem, com alguns objetivos a mais. Então, a gente tem a música aqui como a nossa base, a nossa ferramenta. Nós temos, sim, que ter objetivos musicais, mas nós também temos que ter para essas crianças objetivos comportamentais, que eu chamo aqui de objetivos comportamentais, é focar naqueles déficits daquelas crianças. Então, aquela criança, ela não tem um comportamento verbal, ela não fala, eu vou, então, pensar em atividades para promover a fala dessa criança. Essa criança tem comportamentos, por exemplo, repetitivos, ela tem estereotipia motora, eu vou elaborar atividades com instrumentos musicais que vá fazer com que essa criança melhore esse comportamento repetitivo. Então, eu vou ter objetivos comportamentais e posso ter objetivos educacionais também, certo? Bom, e aí, o que acontece é que neste caso, existem algumas questões que devem ser levadas em conta para que haja efetividade nessas atividades, ou seja, para que nós consigamos atingir os nossos objetivos, tá certo? E aí, um deles, por exemplo, com essas crianças, é estabelecer uma sólida estratégia de comunicação com essa criança. Então, ou seja, gente, como eu já falei, a gente precisa conhecer muito bem o transtorno do espectro do autismo e conhecer muito bem essa criança para saber como que ela se comunica, né? Ela se comunica verbalmente, ela tem uma comunicação não verbal. Como que é a comunicação dessa criança? Então, aqui eu trouxe um exemplo para vocês, né? Se eu tenho uma comunicação, uma criança, desculpa, que ela não tem uma comunicação verbal, né? Ela tem uma comunicação não verbal, eu preciso, às vezes, utilizar outras ferramentas, porque eu preciso me comunicar com ela. Como é que eu vou oferecer essas atividades musicais para ela se a gente não se comunica, né? Então, aqui eu trouxe o PECS, que eu não sei se vocês já ouviram falar, mas o PECS é um método de troca de figuras, onde a gente utiliza figuras para essas crianças, então, terem acesso às atividades, às coisas que a gente quer comunicar com ela, né? Então, por exemplo, essa criança, né? Eu entrego para ela essa figura, essa primeira aqui, é hora de ouvir música para ela entender. Claro, tem um processo, né? Eu não vou entrar nessa questão agora, mas essa criança precisa aprender a utilizar essas figuras, né? Então, é hora de cantar. Olha, agora nós vamos fazer uma atividade em roda de pé, né? Uma ciranda, por exemplo. Agora nós vamos fazer uma atividade em roda sentados. Agora nós vamos, por exemplo, fazer uma atividade de ritmo. Vamos bater ritmos diferentes na nossa perna. Agora nós vamos utilizar, por exemplo, o xilofone. Tá certo? Uma outra questão que eu já falei, né, que é conhecer muito bem as características dessa criança, né? Sem conhecer as características dessa criança, dificilmente as minhas atividades musicais vão ser efetivas, de forma alguma, né? A gente vai estar sempre dando murro em ponto de faca, porque se eu não conheço o TEA, eu não conheço aquela criança específica, adianta eu ficar elaborando atividades ao léu,
não vai funcionar. Essa criança não vai participar da minha aula, essa criança vai entrar em comportamentos inadequados, não vai dar certo. Né? Essa é a verdade. Né? Por exemplo, descobrir como aproveitar as capacidades de resposta dessa criança em meio a comportamentos inadequados. Então, eu preciso ter a sensibilidade e a percepção, né, de saber quais tipos de atividades essa criança me dá respostas que vão atingir os meus objetivos. Né? Então, se eu percebo, se essa criança me dá respostas dentro de uma, né, daquele tipo de atividade, eu vou por aí. Agora, se eu ofereço atividades, essa criança me traz comportamentos inadequados, eu vou insistir numa atividade em usar esse instrumento com aquela criança que tem ela é hiper reativa a esse tipo de som. Então, a gente precisa descobrir, e aí, gente, aqui vem uma questão muito importante, na verdade, que deve ser a primeira questão. Nós precisamos aproveitar as potencialidades dessas crianças. Geralmente, quando a gente tem uma criança com autismo, a gente olha primeiro nas dificuldades dela. Então, ela não sabe fazer isso, não sabe fazer aquilo, ela não consegue falar, não consegue olhar, é assim, né? Isso é importante, extremamente importante a gente conhecer, porque aí eu consigo direcionar as atividades para tentar melhorar esses aspectos. Mas vamos primeiro olhar as potencialidades delas. O que essa criança sabe fazer? Porque aí, se a gente inicia esse trabalho com aquilo que ela sabe fazer, a gente vai criando um relacionamento com essa criança vai se sentindo cada vez mais à vontade comigo, né? Porque eu estou valorizando aquilo que ela sabe. E eu posso, com a minha criatividade, com a minha, né, com o meu conhecimento de expertise no assunto, elaborar cada vez mais atividades dentro dessas potencialidades, porque eu preciso, gente, fazer crescer essas potencialidades dela, né? E vou trabalhando, então, os déficits que ela tem, tá certo? Outra questão importante é a utilização de uma agenda nas atividades. Isso aqui, pessoal, agenda, se tem alguém aqui que trabalha na educação infantil, sabe perfeitamente que as agendas são extremamente utilizadas na educação infantil. O que é agenda na educação infantil, gente? Vocês, né, quem é professor, sabe lá. Crianças, olha, vamos montar a agenda do dia, né? Então, hoje nós vamos fazer, aí escreve lá na agenda, né? Então, as crianças, nós vamos fazer isso, depois nós vamos para o intervalo, para o recreio, depois parque, tchau. Né? As crianças sabem o que vai acontecer. Para as crianças com autismo, isso é fundamental. Nós temos uma agenda. Então, aqui eu trouxe 2 exemplos, tá pequenininho aqui, né? Que pode ser a cor da criança. Então, por exemplo, eu tenho uma criança que gosta da cor vermelha, eu tenho uma criança que, né, na minha aula, que gosta da cor azul. Vou fazer uma agenda com a cor que ela gosta, certo? E aqui eu vou montar, através daquelas figuras, quais as atividades que eu vou usar